Tempo, dinheiro e energia. Qual desses recursos é o mais escasso? A resposta é muito comum. A maioria das pessoas pensam que o dinheiro é o recurso mais escasso, principalmente porque muitas estão começando hoje e ainda não têm o dinheiro. Mas o que tu muitas vezes não percebe é que o dinheiro que tem na tua conta hoje, o dinheiro que entra todo mês para ti, é um resultado de como tu passa o teu tempo e de como tu gasta a tua energia. Então nesse vídeo eu não quero falar sobre método Pomodoro, sobre organização de agenda ou sobre qualquer outra técnica que vai só acumular na tua cabeça e empilhar com aquilo que tu já sabe, que já existe muito aqui no YouTube. Nesse vídeo eu vou te ensinar 3 principais lições que mudaram a minha percepção sobre produtividade e me fizeram sair da CLT para construir uma empresa milionária em 3 anos. Então aqui vai a primeira lição que tu precisa entender, e muitas vezes tu sabe isso, mas tu ainda não internalizou a ponto de executar. A tua capacidade de gerar resultados com menos tempo e menos esforço não depende de ter uma agenda lotada. Uma das coisas que eu mais vejo quando eu olho para os gurus de produtividade é aquela agenda toda colorida, toda separada por cores, mas toda cheia, sem nenhum espaço em branco. E aí a gente começa erroneamente a pensar que ser produtivo é ter uma agenda muito atarefada, é estar sempre na correria, sempre com muita coisa para fazer, quando na verdade é justamente o contrário. Ser produtivo é encontrar o melhor uso do teu tempo e energia e não se deixar levar pela ideia de que apenas estar em movimento é estar andando para frente. Presta muito atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Se tu tem uma agenda corrida, tá sempre na correria, mas sente que tu tá estagnado, muitas vezes tu vai ter aquele pensamento: mas eu já tô com a minha agenda cheia, mas eu já tô com todos os espaços preenchidos, como que eu vou adicionar mais uma coisa para ter um resultado o dobro do que eu gostaria? Então, se tu quer ter o dobro do resultado que tu tem hoje, será que tu precisa trabalhar o dobro do que tu trabalha hoje? Ou será que tu precisa começar a repensar a forma como tu coloca a tua agenda e o que tu coloca na tua agenda para produzir resultados diferentes com ações diferentes? Então, a primeira coisa que tu precisa entender nessa lição 1 é que a tua agenda tem que ter todos os dias 3 tipos de tarefa. O primeiro tipo de tarefa são as tarefas inegociáveis. São tarefas que sustentam a nossa pirâmide de Maslow nas necessidades básicas que a gente precisa cumprir para que continuemos vivos. Então, a gente precisa dormir, a gente precisa tomar banho, a gente precisa se alimentar, e essas coisas vão pegar tempo do teu dia e elas precisam estar previstas ali quanto tempo tu vai demorar para fazer cada uma dessas coisas. Então, o primeiro tipo de tarefa, tarefa inegociável. Tarefa inegociável a gente não mexe, a gente não muda, a gente mantém como está. O segundo tipo de tarefa são as tarefas que trazem dinheiro para o teu bolso hoje, ou seja, o trabalho que coloca a tua comida na mesa hoje. Eu sei que tem muitos gurus de internet que vêm aqui e falam: não, porque tu precisa queimar pontes, tu precisa sair do teu emprego e fazer uma coisa nova, abrir uma empresa nova do nada, larga tudo que tu tá fazendo hoje, muda de vida, e eu não concordo com isso. Eu acredito que existe uma forma da gente fazer uma transição gradual para que tu consiga buscar algo novo que tu gostaria de fazer, algo que vai te levar para um estado talvez de riqueza que tu queira mais, de liberdade que tu queira mais, mas sem deixar de ter hoje aquilo que tu precisa para se manter também numa pirâmide de Maslow sustentável, né? De colocar comida na tua mesa, de cumprir com as obrigações que tu tem. Então, o segundo tipo de tarefa são as tarefas justamente para colocar dinheiro no teu bolso hoje. E aí aqui entra o pulo do gato. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem na sua agenda já esses 2 tipos de tarefas. Se tu abrir a tua agenda hoje, se tu pensar no que tu fez no teu dia hoje, no que tu vai fazer no teu dia hoje, vai estar lá as tuas tarefas inegociáveis, tu vai comer, tu vai tomar banho, espero que tome banho, né? Tu vai fazer todas essas coisas, e vai estar também algumas tarefas que vão gerar dinheiro pro teu bolso. Então tu vai ter o trabalho, tu vai bater o ponto, tu vai ter o teu deslocamento, enfim, tudo isso vai ter na tarefa que vai gerar dinheiro pro teu bolso. E aí a gente entra no terceiro tipo de tarefa, que é o tipo de tarefa mais ignorado pelas pessoas, e é aí que tu perde o teu poder de produtividade, e mesmo com a agenda cheia tu pensa que tu tá sempre na corrida dos ratos. O terceiro tipo de tarefa é o tipo de tarefa que tu faz pro teu eu do futuro, pro dinheiro que tu vai ganhar no futuro, para a vida que tu está construindo pro teu futuro. Isso significa estudar alguma coisa nova, implementar um projeto
projeto de renda extra, abrir uma nova empresa, pensar em novas formas de fazer coisas diferentes que vão te trazer mais resultado do que tu tem hoje, pensar em uma inovação que tu pode aplicar na empresa que tu está trabalhando, enfim, pensar em projetos, em coisas que tu pode fazer para conquistar aquilo que tu quer para o teu futuro e aí começar a implementar isso nesse espaço das tarefas do teu eu do futuro. Dando um exemplo no meu caso, lá em 2020, quando teve a pandemia, quando eu mudei de carreira, quando eu fiz transição de carreira, eu tinha as minhas tarefas inegociáveis, que era tomar banho, fazer o meu exercício físico dentro de casa, porque a gente não podia sair na pandemia, enfim, todas essas coisas. Eu tinha a tarefa que trazia dinheiro pro meu bolso, então eu trabalhava como CLT das 8 às 18 em uma empresa, na pandemia home office, e após as 18 eu tinha as minhas tarefas do meu eu do futuro. Ou seja, eu comecei a estudar o mercado de infoprodutos, eu comecei a estudar copy, eu comecei a produzir conteúdo também no meu Instagram. Todas as tarefas que não me geravam retorno financeiro naquele momento e nenhum outro retorno, na verdade, naquele momento, a não ser o conhecimento que eu tinha, mas que estavam construindo algo muito grande que viria no futuro. Então, se eu não tivesse parado para pensar no meu eu do futuro em 2020, começar a estudar essas coisas diferentes, e no final de 2020 eu não teria migrado para copy, eu não teria me tornado copywriter, depois eu não teria entrado numa grande agência, depois eu não teria feito campanhas milionárias, eu não teria escrito para vários especialistas, porque eu não teria me preparado para as oportunidades da vida. O problema da maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo hoje não é uma falta de aplicar a técnica Pomodoro. Não são, gente, os minutos que tu vai otimizar aqui e ali que vão mudar a tua vida, mas sim as tarefas que tu coloca no teu dia, como inegociáveis, como aquelas que vão trazer dinheiro no teu bolso hoje, te permitir ter oxigênio e continuar vivendo, e aquelas que vão servir para o teu eu do futuro. Então essa é a primeira lição importantíssima para tu fazer um exercício aí, já olhar na tua agenda hoje, quais são as tarefas que tu vai fazer hoje pro teu eu do futuro. E aí a gente entra na segunda lição, que é muito importante, e essa lição é muito simples de entender, mas também tem uma virada de chave, que é: tempo não é energia. O que significa isso, Bela? Significa que a tua energia ao longo do dia vai oscilar. E essa oscilação de energia vai fazer com que tu tenha mais ou menos disposição em alguns horários desse dia e esteja mais ou menos propenso a fazer de uma forma legal ou até mesmo a fazer algumas tarefas, porque a nossa energia ela é ainda mais escassa que o nosso tempo. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que tu trabalha 5 horas por dia. Pouco tempo de trabalho, enfim, mas tu tem um trabalho aí que é meio período, tu trabalha só 5 horas por dia. Só que esse trabalho de 5 horas por dia, tu precisa ficar do início ao fim do trabalho de pé, tu precisa ficar pensando em várias coisas, atendendo várias pessoas, lidando com várias pessoas, e quando tu sai desse trabalho, tu tá completamente esgotado. Adianta eu ter mais 7, 8, 9, 10 horas do dia para gastar, se quando eu saio desse meu trabalho eu tô completamente esgotado? Aí o que acontece? Aí tu chega em casa, tu pega a tarefa menos desgastante possível, que geralmente é rolar o feed, e é por isso que a gente fica tanto tempo nas redes sociais, é por isso que a gente fica tanto tempo rolando o feed, porque a nossa energia mental acabou. E em vez da gente fazer processos para restaurar essa energia mental, a gente prefere gastar, pensar que está descansando rolando o feed, quando na verdade aquilo não está trazendo descanso nenhum para o nosso cérebro, porque ele ativa muita dopamina, enfim, todas as questões que nos fazem nos manter alertas. E aí tu pensa que, meu Deus, eu não tenho tempo, Bela, para estudar copy, eu não tenho tempo, Bela, para pensar no meu do futuro. Quando na verdade não é que tu não tem tempo, é que tu não tem energia, porque tu não tá conseguindo canalizar e utilizar a tua energia da melhor forma. Existem algumas coisas que vão baixar a tua energia muito, e essas coisas não estão relacionadas apenas ao trabalho. Às vezes a tua energia tá muito baixa porque tu tá com um sono muito desregulado, então tu tá dormindo muito mal e teu corpo não consegue se manter acordado, e isso vai baixar muito a tua produtividade. Às vezes, a tua energia tá baixa porque tu tá te alimentando muito mal. Eu, quando me passo no chocolate, meu Deus do céu, eu fico parecendo lesada, porque eu fico
lenta mesmo por causa da quantidade de chocolate. Quando tu tá em um ambiente muito carregado, com pessoas muito carregadas ou muito contato com pessoas, isso tende a baixar nossa energia se a gente não cuida da nossa energia, porque faz com que a gente atraia muita energia, muitas vezes negativa, enfim, e não fique tão bem. Então, existem coisas que tu precisa fazer para cuidar dessa tua energia e para fazer uma manutenção da tua energia ao longo do dia. Eu vejo poucas pessoas falando sobre isso quando o assunto é produtividade, mas uma das coisas que mais pode baixar a tua energia e que eu, Bela, como mentora, vejo que baixa muito a energia dos meus alunos, são os sentimentos negativos. Por que muitas pessoas voltam tão exaustas do trabalho? Não é só pelo trabalho em si, mas é sobre toda a carga emocional que elas levam junto daquele trabalho. Então, cuidar da nossa inteligência emocional, aprender a separar o que é meu e o que é do outro, aprender a entender os meus sentimentos e controlar os meus sentimentos. Se eu vivo muito na negatividade, isso vai tirar muita energia de mim. E isso faz com que o meu rendimento piore pra caramba. E não vai piorar só nas tarefas do meu eu do futuro, vai piorar nas minhas tarefas do meu eu do presente. Por quê? Porque eu vou parar de dormir tão bem, eu vou estar muito ansioso, eu vou começar a me dar mal no trabalho. A pessoa quer ir lá e aplicar uma técnica Pomodoro. Não é uma técnica Pomodoro que vai aliviar essa ansiedade toda que tu sente. É cuidar dos teus sentimentos, é cuidar daquilo que tu pensa, é cuidar daquilo que tu tá externalizando, cuidar do que é teu e o que é do outro. Saber discernir isso, saber cuidar da tua casa aqui. E aí uma segunda coisa que eu faço muito, que geralmente eu sou muito produtiva na parte da manhã. Então eu acordo, se tem um dia que eu tô muito atarefada, assim, que eu preciso fazer muitas coisas, eu já vou direto trabalhar, muitas vezes em jejum, porque eu trabalho muito bem em jejum, e aí eu fico trabalhando durante um tempão, e aí sim, depois eu vou me alimentar, enfim. E geralmente depois do almoço, é um momento em que eu sinto muito sono. E a maioria das pessoas toma café. Eu vou falar o que eu, Bela, faço, mas não tô dizendo que ninguém precisa fazer. Não é todo mundo que tem a liberdade de fazer o que eu vou falar aqui. Mas eu não gosto de cafeína, não funciono com cafeína. E eu gosto muito de tirar uma soneca depois do almoço. Então eu tiro 20 minutos de soneca, que é revitalizador pra mim. Muda muito a minha energia e minha disposição pro período da tarde, quando eu faço esse tipo de soneca. E não é só no almoço que tu pode fazer esse tipo de soneca. É uma opção também tu chegar em casa do trabalho, por exemplo, e fazer 20 minutos de soneca e deitar um pouco e dormir um pouco para que depois tu comece nas tarefas do teu eu do futuro. Eu vejo muitas pessoas com aquelas regrinhas assim, não, gente, eu não posso dormir 19 horas, senão depois eu não durmo às 10 horas, à meia-noite. E não é sobre isso. Às vezes é uma soneca que vai te revitalizar para tu render mais 3 horas de trabalho, mais 2 horas de trabalho, que é só o que tu precisa para trabalhar no teu eu do futuro. Então fazer esses dois processos, cuidar aquilo que tu come, cuidar a forma que tu dorme, cuidar com os teus pensamentos, entender como que o teu corpo funciona, tudo isso é sobre produtividade. E aí a gente chega na nossa lição 3, que é talvez uma das lições mais simples, mas mais difíceis de aplicar, porque a forma como o nosso mundo foi desenvolvido e acontece hoje, não vai ao encontro dessa lição que eu vou te dar agora. Se tu quer ser realmente produtivo, tu vai ter que aprender a focar. E focar é sobre dizer não. Eu frequentei essa semana uma palestra do Jordan Peterson, que é um autor que eu gosto muito. Nessa palestra ele falou sobre o sacrifício. E ele falou que o foco é um sacrifício. Porque foco é sobre sacrificar diversas coisas que eu não vou fazer porque eu escolhi uma só coisa. E aí eu não tô falando aqui de executar uma tarefa de cada vez, de fazer uma coisa de cada vez. Eu não tô falando só disso, eu sei que isso é muito importante. Eu sei que tem muitas pessoas que vão estar assistindo esse vídeo e rolando feed, ou respondendo e-mail, ou fazendo alguma tarefa. E isso é extremamente prejudicial para ti, porque tu te entrega pela metade, ou às vezes assim, até 30% para esse vídeo e 80% e 70% para uma tarefa. Isso é muito prejudicial. Não focar é muito prejudicial. Mas eu não tô falando só desse foco. Eu não tô falando só do foco de fazer uma coisa de cada vez, de pensar uma coisa de cada vez. Eu tô falando também do foco de escolher uma só oportunidade. Eu vejo que hoje em dia a internet, ela nos abre tantas portas e tantas possibilidades. Será que eu vou ser gestor de tráfego? Será que eu vou ser designer? Será que eu vou ser copywriter? Será que eu vou lançar o meu produto? Será que eu vou produzir conteúdo na internet? Será que eu vou isso? Será que eu vou aquilo? Que muitas vezes, num frenesi
de querer aproveitar todas essas oportunidades, ou até como alguns gurus dizem, tirar todo o dinheiro que está na mesa, eu deixo de focar. E quando eu deixo de focar, eu perco produtividade, porque eu não estou direcionada a um único objetivo. Eu estou dissipando tempo, energia e dinheiro. Não, eu quero produzir conteúdo aqui pra internet, eu vou começar a fazer vídeo no YouTube que nem a Bela tá fazendo. Aí eu vou falar sobre produtividade que nem a Bela tá falando nesse vídeo. Copywriting, porque a Bela é mentora de copywriters. Então eu vou começar aqui a fazer esse vídeo. Aí eu vou lá, posto 3 vídeos e eu falo, putz, mas não tá bombando isso aqui. Isso aqui tá meio ruim, tá meio parado, acho que não vai rolar, achei que era diferente. E aí apareceu um anúncio pra mim e o cara falou que se eu começasse a vender edição de vídeo eu ia ganhar muito mais dinheiro. E eu vou lá e compro um curso de edição de vídeo. Tá vendo como o meu foco primeiro era conteúdo? E aí eu dispersei tempo e energia aqui. Agora o meu foco é ser editor de vídeo. Eu tô dispersando dinheiro, energia e tempo aqui. Nossa, vi que edição de vídeo não é pra mim. Então agora eu acho que eu vou fazer copywriting. Então eu vou me tornar aluna da Bela, vou aprender o que a Bela tá falando, mas aí eu vejo um obstáculo ali na frente e falo, ai, mas eu não sei mais se isso é pra mim. De novo, dissipei tempo, dinheiro e energia. Os 3 recursos que a gente tá falando desde o início desse vídeo. E aí o que acontece? Aquela agenda cheia que tu tinha lá no início do vídeo, aquela sensação de estar cumprindo várias coisas na tua vida, mas ao mesmo tempo a sensação de estar vivendo na roda dos ratos, elas começam a conflitar. Porque se eu tô fazendo tanta coisa, por que eu não tô tendo o retorno que eu gostaria? Se produtividade é dar check em tarefas, porque eu estou dando check em todas as tarefas que eu me propus, mas eu não estou tendo o resultado que eu gostaria. E a gente começa a encontrar erros no macro, nessas 3 lições que eu te falei, principalmente nessa lição 3, que é o foco. Produtividade também é sobre dizer não. É sobre dizer não pro feed do Instagram enquanto eu tô fazendo uma tarefa, é sobre dizer não para a oportunidade, para a grama do vizinho que parece mais verde, porque eu tô focada no objetivo que eu quero e no resultado que eu quero atingir. E é dizer não para tudo aquilo que te tira do caminho que tu gostaria de estar, do caminho que tu gostaria de perseguir. E aí eu não ia falar sobre isso, mas eu vou dar só uma palhinha aqui no final desse vídeo, porque esse não é um tipo de conteúdo que eu costumo compartilhar, mas eu achei que seria muito interessante porque é uma coisa que aparece muito na minha caixinha, enfim, lá no Instagram. Inclusive, quem ainda não me acompanha lá no Instagram, a gente vai deixar todas as informações aqui embaixo do vídeo. Já se inscreve também aqui no canal, porque vai sair muitos vídeos incríveis como esse. Já deixa o like se tu tirou alguma coisa útil desse nosso papo. Mas uma coisa que eu não ia falar, eu vou falar, a gente precisa ter mais segurança no que a gente quer. A gente precisa escolher um caminho e seguir esse caminho. E a gente precisa ter coragem de afastar as coisas, os obstáculos que tentam nos tirar do nosso caminho. Então, essa lição 3 para mim é uma das mais importantes sobre produtividade, porque tu pode parecer a pessoa mais produtiva do mundo, a pessoa que mais resolve problemas do mundo, e ainda assim não ser uma pessoa bem-sucedida. Porque produtividade não é sobre a técnica Pomodoro só. Não é sobre o esquema de cores na agenda. Não é sobre a agenda lutada. Produtividade é sobre saber o que eu quero e usar o meu tempo, a minha energia e o meu dinheiro a meu favor para conquistar isso. Essas são as 3 lições que eu posso te passar hoje sobre produtividade. São as 3 lições que me fizeram sair da CLT, de ser uma pessoa que hoje eu nem reconheceria mais na rua, para me tornar uma empresária milionária. E se tu quiser aprender mais sobre isso comigo, sobre copywriting, sobre a profissão que é a melhor profissão, eu sou pouco suspeita para falar, né? Mas para aprender essa profissão que é tão incrível, emprega tantas pessoas no digital, dá tanta liberdade para a vida dessas pessoas, já me acompanha aqui, clica para se inscrever. Se tu gostou desse vídeo, já dá um like aqui e me conta nos comentários se fez sentido para ti alguma das coisas que eu falei, que eu vou adorar ter uma conversa contigo, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo.